Olá, eu sou Tânia Castro, sou estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e eu hoje venho fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o meu aprendizado sobre a psicogênese da escrita, da língua escrita. E a gente tem aprendido bastante, né, com Henri Wallon, com Vygotsky e recente, né, nessa matéria especificamente, nós temos usado bastante sobre Emília Ferreiro e Ana Teberoski. E elas têm falado, né, vem falando sobre o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento do pensamento da criança nesse processo de aprendizado, de amadurecimento da escrita. E, segundo elas, esse aprendizado, ele passa por fases, ele passa por etapas, são chamadas de hipóteses, né? Aqui, então, nós estaremos tratando sobre a hipótese pré-silábica, a hipótese silábica, a hipótese silábico-alfabética e a hipótese alfabética. Detalhando um pouco esses estágios, né, desse processo de aquisição da linguagem escrita, a criança, primeiro, ela vive o momento pré-silábico, né? O que é o momento pré-silábico? É o momento em que a criança não consegue discernir entre escrever e desenhar. Para ela, escrever e desenhar é a mesma coisa. Então, você pede para ela escrever sol, ela vai desenhar o sol. Você pede para ela escrever casa, ela vai desenhar uma casa. E muitas vezes ela escreve, quando no segundo momento ela começa a desenvolver a escrita propriamente, né? Ela faz aqueles desenhos, aqueles rabiscos que a gente chama de gatarujas. Então, as gatarujas, ela vai fazer proporcional ao tamanho da palavra que ela está pronunciando. Então, se ela está escrevendo canetinha, né? Como está aí no slide, vai sair um nome maior. Se ela escreve giz, vai ser um nome menor. Bem como também se ela escrever formiga, ela pode escrever pequeno. Por quê? Porque ela percebe a formiga como pequenininha. Então, se você pedir para ela escrever formiga, elefante, ela vai escrever formiga muitas vezes bem miudinha, bem menor, né, o tamanho da gataruja por conta dessa interpretação que ela tem. Para as crianças no nível pré-silábico, uma das coisas, né, que nós podemos, uma das atividades de intervenção que pode se fazer é justamente trabalhar primeiramente com o próprio nome da criança, né, para que ela possa aprender. Então, você faz um crachá com o nome dela, escreve para ela aprender, né, o próprio nome. À medida que ela desenvolve, aprende a escrever o próprio nome, a ler o próprio nome, você começa então a ensinar o nome dos colegas da sala. Nós temos ainda o nível silábico. No nível silábico, as crianças já começam a perceber que há uma correspondência entre fonema e grafema, né? Entre o que lê, entre o que escreve e o que se fala. E aí, nesse momento, é importante nós analisarmos, né, o que passa pela cabeça da criança nesse momento, né, para que a gente possa, então, melhor alfabetizá-la. Né? Nós precisamos, então, auxiliá-la nesse processo de reconstrução, de reelaboração do conhecimento, com atividades que levem em conta a exploração dos conhecimentos dela. Então, você pode usar palavras que ela conhece, objetos que ela conhece, fazer relação, né, disso para que ela possa ir aprendendo. Além de trabalhar, né, dar essa continuidade de trabalhar o próprio nome, de fazer listas, né, o que a gente precisa numa receita para poder fazer um bolo. Então, você pode, aos poucos, ir trabalhando essas palavras que são comuns, ovo, farinha, né, água, para que ela possa ir familiarizando com grafema e fonema. Trabalhar a escrita espontânea também, com ditados, autoditados, também é muito interessante dentro desse processo. Nós temos ainda o nível silábico alfabético. O nível silábico alfabético é o intermediário entre o silábico, né, e o alfabético. Então, a criança já começa a perceber melhor os sons, né? Então, ela tem uma interpretação bem maior, ela elabora hipóteses mais concretas, mais próximas da escrita real, como ela realmente deve ser, né? Mas ainda erra, né? Por exemplo, ela pode escrever cavalo, como está aí no slide, com K, porque o K tem som de CA. A criança, às vezes, confunde isso e, aos poucos, você tem que trabalhar. E
uma das intervenções que podem ser feitas é você chegar na criança e dizer e ler o que ela escreveu, colocar ela para ler o que ela própria escreveu. Bem como fazer isso em relação aos colegas, né? Coloque em duplas, manda escrever e mande o colega ler o que o outro escreveu, né? Para ver se realmente está correto. E aí, aos poucos, ele fazer a reelaboração, vamos dizer assim, o erro construtivo, né? E por fim, nós temos o nível alfabético, né? Nesse nível, a criança já consegue produzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, ela passa então a perceber o valor das letras e sílabas. É claro que ela ainda pode errar, né? E isso é um trabalho que vai sendo desenvolvido gradativamente, né? Então, ela pode errar, ela pode esquecer algumas palavras, atropelar algumas sílabas, né? E aí, aos poucos, você vai trabalhando isso, né? Começa então a trabalhar a reflexão ortográfica. Nesse momento também a gente já começa a trabalhar a letra cursiva com a criança. As cruzadinhas são muito importantes, né? Brincar de forca também é muito bom. Também dar continuidade à escrita de nomes de palavras conhecidas do cotidiano, que fazem parte do cotidiano dessa criança, ok? E por fim, né? Aí são as nossas referências.